Olá pessoal, que bom estar juntinho com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um programa Mulher Ajudando Mulheres. E no programa de hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Meu filho não me obedece mais, o que fazer? E novamente aqui a nossa convidada Jane, psicopedagoga, bióloga, pós-graduada em formação de formadores e gestão escolar, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda mais uma vez a essa segunda parte para um assunto muito importante. Lembrando que no programa anterior nós falamos aqui dos pais permissivos, dos pais autoritários, pais ausentes. Falamos também da importância da validação, da escolha do filho. E se você que está em casa não assistiu essa primeira parte, o link está aqui na tela. Clica lá, assista, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Jane? Vamos lá para a nossa segunda parte então. Nós falamos também das punições, Vamos falar das punições. O que você acha, Jane, em pôr regras dentro de casa? É importante? As regras, elas são importantes para que o indivíduo, para que a criança, o jovem, aprenda que tudo tem consequências. Então, dependendo da idade, é lógico, o aluno, o filho, o jovem, ele precisa ser coordenado, ser guiado por algum parâmetro. Então, dentro desse parâmetro, nós temos que ter muita ética, temos que pensar no próximo e temos que, assim, obedecer à questão de que o filho, ele tem a individualidade dele, ele precisa saber que ele tem qualidades, que ele tem, não seriam defeitos, mas que ele tem as fragilidades, e que naquele momento ele vai estar não obedecendo, mas ele vai estar concordando com os pais para uma situação onde o desenrolar de tudo isso vai ser o quê? O melhor para ele naquela situação. Então, nem sempre os jovens aceitam mais os jovens porque o colega fez, porque a mãe do colega deixou. Então, a questão de impor regras também é muito delicada, porque se os pais não forem cumprir aquilo que eles se propuseram ou aquilo que eles prometeram, fica pior do que se não colocasse regras. Também, ninguém vive só de regras, Qual é o lado bom, Aquilo que já falamos no outro encontro. Coisas boas precisam ser validadas, Precisam ser autorizadas, coisas importantes naquele momento para os jovens ou para a criança. Nem sempre o pai, ele tem dinheiro para dar o melhor brinquedo ou ele vai dar para o filho coisas materiais. Mas hoje em dia, na minha visão, o que nós temos de mais interessante, mais importante é o nosso tempo. E que nós nem sempre podemos estar dispondo desse tempo para estar conversando, para estar explicando. Então o diálogo é muito importante. Então a questão das regras, nós vemos em alguns programas da televisão também, que quando o caos, vamos dizer assim, uma coisa bastante desorganizada e desestruturada, uma casa que a gente chama de caos por conta de violência verbal, por conta de agressividade, de barulho, de falta de respeito, se a gente for analisar a fundo e as pessoas indicadas, os estudiosos ou os psicólogos, percebe-se que vem dos pais. Os pais não estão bem, os pais estão tentando impor uma situação naquele momento que talvez seja melhor para eles ou para o casal, mas que o filho naquele momento não está tendo vez. Então eu não posso parar, perder um tempinho porque eu preciso trabalhar, ou porque eu também estou nervosa, às vezes eu enquanto mãe estou doente, eu não tenho nem saúde para estar dispondo daquele tempo, ou eu acordo muito cedo, eu viajo, eu saio de manhãzinha, trabalho o dia todo e quando eu chego ainda tem todo o serviço de casa para fazer. Então eu preciso ser, no caso das mães, mãe, mulher, ajudar no sustento da casa e ainda ter os filhos educados,
bons cidadãos, né? E até uma brincadeira que a gente faz, é um pouco cruel, mas quando, né, a gente brinca que quando o filho ele não se dá muito bem, ou quando ele faz alguma coisa errada, todos perguntam, né? Cadê a mãe desse menino, né? Cadê a mãe dessa menina? Quando as coisas boas acontecem, né? Nossa, seu pai é ótimo, né? É sempre o pai, brinca, né? As coisas ruins ficam para as mães, não é assim? A gente e as coisas brinca. boas ficam para os pais. E cada criança tem um perfil, né? Eu sou analista de perfil, tem o perfil dominante, tem o influente, tem o estável e o conforme, né? O dominante é como se fosse uma ninhada dos cachorrinhos, sabe quando solta aí vai um vai lá, chega no final? É desse que eu falei, esse vai ser o dominante alfa que fala, né? Então nós humanos não somos diferentes deles. Nós temos cada um tem seu temperamento. Eu sou do perfil estável, é aquela pessoa que só faz se estiver extremamente segura daquilo que vai fazer. O influente, ele depende de pessoas. Se ele não estiver trabalhando ou estiver no meio de pessoas, ele não está feliz, ele precisa do outro. E o conforme, ele é aquele totalmente dotado a regras. Né? Uma criança, assim, quando você pega o seu filho, por exemplo, ele já tem uma tendência, porque a gente só forma um perfil acima de 4 anos de idade. Se você você vê o seu filho, você dá um monte de carrinho para ele vai lá e coloca o carrinho em fileirinha, assim, ó, certinho. Ele chega até a alinhar, sabe, no chão, assim. Ele é o perfil conforme. É aquele que centraliza totalmente na regra. Se não tiver certinho, aquele adulto que futuramente, se tiver a casa desarrumada, ele não vai estar bem. Se é isso que não vai estar bem, esses são os perfis. Mas voltando do perfil dominante, é aquele que tem uma tendência maior de ser um manipulador, porque ele quer dominar o ambiente. Então ele usa de persuasão para ganhar outro, né? Para poder conquistar aquilo que ele deseja, para que a situação fique favorável a ele. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante é a gente saber, ter em mente, que a gente sempre fez e faz o que nos cabe de melhor naquele momento. Mas é importante reavaliar. Algumas coisas que serviram para um momento, para o outro não vai servir. Ou então, você fez achando que estava dando o seu melhor, mas a situação não melhorou. Então, você precisa repensar, reavaliar, reelaborar e agir diferente. Porque o seu filho não vai mudar, ele não vai agir diferente. Vai depender da gente. Agora, vamos pensar friamente. Eu vou ficar experimentando 1000 coisas com meu filho? Como se ele fosse assim uma cobaia? Algumas vezes acontece, mas não é o ideal. Eu vou experimentar um novo modelo de comportamento se for pertinente àquilo que eu estou me propondo. E eu vou ter certeza que naquele momento aquela mudança foi necessária. Não fazer porque eu vi em tal lugar, porque alguém me falou, porque eu vi na televisão, né? Mas tentar. E dentro daquilo, conhecimento interno e conhecimento daquele ser que está ali. O que para ele seria bom? Em alguns momentos, a gente pensa assim, essa atitude, voltando para a escola, como se fosse uma promoção e uma retenção. Para esse ser humano hoje, seja criança, seja jovem, seja adulto, filhos, essa decisão, ela vai mais ajudar ou atrapalhar? E em alguns momentos, acho que todos nós passamos por isso, a gente quer tanto ajudar, quer tanto fazer por eles, que a gente percebe que não está mais ajudando. A gente precisa admitir que a gente está atrapalhando, só que é difícil admitir, porque a gente sempre quer estar dando aquele respaldo. A partir de que momento que eu estou atrapalhando? A partir do momento que ele parou de ter autonomia ou que ele não está evoluindo aceleradamente como eu gostaria, ou ele não está sabendo resolver várias situações que eu pensei que fossem simples. Então, a questão da culpa, eu acho que é muito difícil quem não tem. Só que a gente tem, sim, que pegar aquilo que a gente não gostaria que eles caíssem, nos buracos que a gente caiu, porém,
A gente não pode ir por eles, a gente tem que orientar, dialogar muito e deixar a escolha por conta deles. Essa é a parte mais difícil, porque a gente quer proteger. Além da gente orientar, a gente quer estar junto e nem sempre a gente consegue estar junto. E geralmente o sucesso dos filhos a gente só sabe quando a gente não está perto. Ele está se dando bem naquele trabalho, ele está se dando bem no colégio, como que ele está se comportando ali. Não para dizer que ótima mãe, que ótimo pai, não, mas para que ele sofra menos numa sociedade exigente. Que as pessoas hoje, as próprias empresas, elas exigem que a pessoa tenha inteligência emocional, que a pessoa tenha equilíbrio emocional. E nesse mundo doido, então a pessoa ela tem que estar bem com ela, ter uma ética profissional, tem que respeitar o próximo e tem que ainda, além de tudo, conseguir resolver problemas, para que ela consiga, além de conviver, consiga um emprego. Então, quantos aspectos a gente tem que ser bom hoje para poder estar vivendo? A maturidade, vamos falar da maturidade do adolescente. A maturidade, ela vem com o tempo? Eu acredito que alguns jovens acabam amadurecendo mais cedo por conta das situações que eles estão inseridos. Às vezes é até sofrimento. Então, medo, sofrimento. Conheci algumas famílias e alguns jovens que, por exemplo, uma situação financeira difícil ou uma situação de uma desestrutura familiar por conta de confusão, às vezes entre pai e mãe, eles precisaram amadurecer e se tornaram pessoas de bem, respeitosas. Outras pessoas não têm essa estrutura. Um ambiente tóxico, um ambiente emocionalmente abalado, às vezes a pessoa ela se torna revoltada, ela se torna agressiva, com a autoestima baixa. Então, cada um reage de um jeito. Respeitando a maturidade não vem com o tempo, mas respeitando a infância, né? Depende, nós estamos falando aqui de pessoas que olha, eu com 6 anos, estou supondo, eu tive que cuidar do filho do meu irmão mais novo, estou falando dentro de uma maturidade que deixou você ter infância, né? Você cria uma maturidade de fase, aquela fase que mamãe, filho, vai arrumar a cama. Aí era tudo difícil como arrumar a cama, né? Arrumar a cama era difícil. Depois que você aprendeu a arrumar a cama, sobe, filho, vá acordar cedo para a escola. Então arrumar a cama ficou fácil. Ir para a escola de manhã que é difícil. Filho, vai prestar o vestibular. Arrumar a cama ficou fácil, ir para a escola ficou fácil ainda e difícil é passar no vestibular. Aí você passa pelo vestibular, tá na faculdade, arrumar a cama é fácil. Todas as fases foram fáceis. O difícil é manter numa faculdade. Depois que vai lá, passou a faculdade, começou a namorar, foi fácil arrumar a cama, foi fácil ir para a escola mais cedo, foi fácil pensar no vestibular, fazer a faculdade. O difícil é casar, né? Depois vai mudando de fase. O que é importante é exatamente isso que eu estou falando. Mudar de fase, isso gera maturidade. Às vezes, eu como mãe, eu vejo no Caio que ele não muda de fase. Eu tenho que permitir que ele mude de fase, né? Já viu aquelas crianças que muito apegado, isso cai muito em pais super protetores. O Caio teve um acidente com 8 meses de idade e isso fez com que eu e o Elvis tratássemos ele com muito cuidado, né? Porque a gente fica com medo que ele caia de novo, que ele quebre outro membro, etc. Então a gente criou inconscientemente um filho super protetor. E com isso eu vejo dentro do dia a dia mesmo que ele não mudou de fase. Ele quer dormir com o pai e com a mãe, sabe assim? Lógico, eu falo, não, só que o seu quarto está lá com 11 anos de idade, ele quer dormir no meio dos pais. Olha isso, Jane. Então, assim, eu tenho que permitir essa maturidade que é natural da vida. Senão fica uma criança muito presa. Nós estamos criando filhos para o mundo, né? Para que o mundo o aceite.
E se nós não deixar ele viver essa maturidade, ter essa maturidade natural, ele não vai mudar muito de fase. É aquele filho que casa e fica ligado com os pais, né? Duas coisas que o filho tem que, acho que é super importante para a vida lá fora, é ensiná-lo a não depender financeiramente dos outros, né? E ser independente emocionalmente ainda, né? Porque ele vai procurar uma moça para casar, você tem filha, vai procurar um moço para casar, ela não vai depender dele para suprir o tanquinho emocional dela, daquele que o pai e a mãe deixou vazio lá atrás. E falando aqui de conexão de pai para filho, de mãe para filhos, eu trouxe aqui para vocês, para você de casa também, que fez toda a diferença na minha vida com o Caio, gente. Eu tenho um livro aqui, ó, é do autor Gary Chapman, que você deve conhecer. Quem não conhece, vou falar para vocês, ó, é as 5 linguagens do amor das crianças. 5 linguagens do amor das crianças. E tem também as 5 linguagens do amor dos adolescentes. Vou fazer uma prévia aqui, exemplificando como eu cheguei a isso, gente. O Caio é uma criança. Eu costumo falar que todos nós temos um tanquinho emocional aqui. E cada um é de um jeito, cada um entende amor de um jeito, vamos dizer assim. E o seu filho não é diferente, ele entende amor de um jeito e você entende amor de outro. E o livro explica exatamente as 5 linguagens do amor universal. Para eles chegarem a essa conclusão, foram feitas 1000 pesquisas e chegaram à conclusão que cada um aí no seu tanquinho emocional você tem qualidade de tempo, toque físico, receber presentes, forma de servir, palavras de validação. E vou falar para vocês como isso fez a diferença na minha vida. O Caio era uma criança muito afetuosa, ele abraça, ele beija, ele me agarra. E eu como naturalmente na minha criação, não fui criado com tanto afeto, enfim, eu não gosto que pessoas fiquem me agarrando, entendeu? Mas enfim, e meu filho realmente o toque físico era o amor, a linguagem do amor dele. Era o toque físico que ia definir a minha conexão com ele. Então, quando eu li esse livro e descobri que o toque físico era a real linguagem do amor, eu comecei a abraçá-lo mais, beijar mais, retribuir a esse afeto que ele tanto pedia de mim, né? Porque a criança, o que ela faz é o que ela gostaria que o outro fizesse com ela. Então ele fazia comigo e eu passei a corresponder. Gente, o resultado assim é extraordinário. A criança, a partir do momento que ela começa a corresponder, a receber esse amor, esse tanquinho que corresponde a ela, lembrando que tem esses 5, você pode ter até 3, segundo esse livro, toque físico, do jeito que está aqui, não vou repetir novamente. Se ela vai haver uma conexão, vai ter uma conexão. Esse filho aí, que às vezes se fala assim, meu filho não me entende, ou como você citou outra ocasião, um fala francês, outro fala inglês e não se entende. É mais ou menos isso, gente. E o Caio passou a corresponder. E quando há essa conexão, ele começa de uma forma, fala, eu não posso decepcionar minha mãe. O amor que ela me dá é tão grande, tão grande. Aí você passa a ter um filho que na hora que ele estiver lá no mundo e saber de uma sugestão que você às vezes você já deixou claro que não gosta que ele faça isso, que ele não gosta que faça aquilo, vai bater o constrangimento. Nossa, minha mãe me ama tanto, ela faz tanta coisa boa, o tanque emocional dele para você tão grande que ele vai sentir constrangido de fazer aquilo que é de errado. Jane, para finalizar o nosso programa de hoje, dá uma dica para as mães, umas mães de primeira viagem, a família de primeira viagem, né? Aquela família que está planejando ter o seu filho, aquela que já nasceu, está gatinhando, já começa a manifestar as vontades, a criança.
Nesse momento reina o medo, a insegurança de como vai ser meu filho, como que ele vai ser bom, como que ele vai responder a esse mundo. Deixa uma dica aí para essas mamães tão inseguras. Eu acho que a maior dica é sempre muito amor, é muito respeito com esse ser humano, muita observação e, com tranquilidade, reavaliar nossas ações. Porque quando algumas coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, a gente tem a tendência de pôr a culpa no mundo. Mas uma criança passa rápido aquela fase que ela é totalmente dependente, mas cresceu, não deu certo alguma coisa, ou foi a escola, ou foi a avó que deixou aquilo que não era para fazer. Então, assim, o que eu, enquanto mãe, ou o que o pai também, nós estamos falando hoje das famílias, pode repensar para que numa mesma circunstância as coisas possam acontecer de forma diferente, mas ao mesmo tempo passando segurança para aquela criança, para que ela consiga agir, para que ela consiga trabalhar a questão aos poucos, a questão da frustração, para que ela não pense que ela é a única criança no mundo, que todos estão parados ali e que estão se reportando a ela o tempo todo como centro das atenções. Então, eu acho que um equilíbrio, um pouco de cada coisa, né? Mas com muito amor e prestando muita atenção naquele ambiente em que aquela criança está inserida. Obrigada, Jane, obrigada pela sua presença, obrigada pelo estar aqui conosco, juntinho, ajudando quem está nos assistindo, ao mesmo tempo tornando, fazendo nosso papel nesse mundo de tornar uma sociedade melhor. E você que esteve conosco juntinho até agora, como é bom estar com você. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mande para suas amigas, manda para aquelas mães, para aqueles pais, você, professores, que eu tenho certeza que estão nos assistindo também. Faça a sua parte, vamos juntos construir uma sociedade, na verdade, um futuro melhor, não só preparando os nossos filhos, preparando eles para o mundo, que nós fazemos nossa parte, os professores também façam a parte deles também, que a gente viva numa sociedade muito melhor. Um grande beijo, até o próximo programa Mulher Ajudando Mulheres.